Pretende agora alargar a todo o país. Firmino Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, junta-se a nós em direto dos nossos estúdios do Porto. Muito boa noite. Vemos como o exemplo de Gaia pode agora ser alargado ao resto do país, dada a experiência que tem desde janeiro. Explique-nos que tipo de dificuldades pode encontrar o Governo para encontrar, precisamente, negociar as parcerias necessárias para implementar uma medida como estas a nível nacional. Eu acho que a partir do momento em que o programa Arco-Íris foi instalado em Gaia, a grande dificuldade que o Governo poderá encontrar é de facto desencadear os mecanismos necessários para que as instituições financeiras coloquem no mercado a preços mais reduzidos as habitações. Devo dizer que, no entanto, o caso de Gaia é um caso paradigmático do sucesso desta medida que o Governo pretende decalcar. Nós temos 42 habitações já entregues, temos uma lista de procura na ordem das 200 de famílias que querem, de facto, arrendar a custos controlados no mercado social de arrendamento este tipo de habitação, e eu diria que é um grande sucesso aquilo que temos em Gaia. Viu-se pela peça, de facto, famílias que estavam em dificuldade, que não conseguem entrar no mercado da habitação social, não conseguem também ter recursos financeiros para adquirir uma casa no mercado tradicional de arrendamento, e através deste método conseguem de facto ter boas habitações com custos controlados e ter assim uma habitação com maior dignidade. Acaba por ser uma maneira, ao poupar com as despesas ou da compra da casa ou de um aluguer com os preços do mercado, de reduzir drasticamente a aflição de muitas famílias. É verdade, porque de facto o público-alvo destas famílias são famílias que normalmente têm um dos elementos do agregado familiar no desemprego, que estavam na iminência de facto de serem despejados daquilo que é o mercado tradicional de arrendamento, e desta forma a Câmara de Gaia conseguiu que, de uma forma equilibrada, estamos a falar de famílias que têm rendimentos entre os 1.000 e os 1.500 euros, e, portanto, conseguem desta forma ter uma habitação. No caso do empreendimento que vimos na peça, um T2 são 300 euros de renda mensal, perfeitamente suportável para famílias que têm este tipo de recursos financeiros. É de facto uma medida importante. Devo dizer que o município de Gaia pretende, até ao final do presente ano, colocar no mercado mais habitações deste género, nomeadamente no centro da cidade, onde o crescimento demográfico e a pressão demográfica é maior, e, portanto, é um exemplo a repetir, um exemplo que eu saúdo, que o Governo vai adotar como um bom exemplo, de facto, de ajudar, numa altura de grandes dificuldades sociais e económicas que as famílias atravessam, de ajudar as famílias, de facto, a pelo menos o problema da habitação estar um pouco ultrapassado. Mas essa implementação, esse alargamento vai passar por novas parcerias com novos bancos, ou vai manter o esquema que tem atualmente montado? Vai passar com umas parcerias com outras instituições. A Caixa Geral de Depósitos foi a primeira que, com a Câmara de Gaia, estabeleceu este protocolo do programa Arco-Íris. Aquilo que nós pretendemos, e já temos de facto contacto com outras instituições que têm empreendimentos que estão parados, ou por falência do construtor, ou por outras razões de natureza financeira, de falta de financiamento. Temos já vários parceiros financeiros interessados em alargar este âmbito de programa que temos com a Caixa Geral de Depósitos. E parece-lhe que há receptividade? Parece que há receptividade das outras instituições bancárias? Eu penso que é positivo, porque de facto é preferível colocar no mercado empreendimentos que estão abandonados e que, se calhar, dificilmente essas instituições terão condições para as alugar no mercado tradicional ou vender. Acho que é preferível, de facto, colocar nesta modalidade, fazendo de facto repercutir nas famílias alguns custos, mas também obtendo alguma receita, do que ter imóveis completamente paralisados, ou por abandono dos construtores, ou por falta de mercado. E essa receita reverte para quem? A receita é um contrato que é firmado entre o agregado familiar e a instituição bancária. A Câmara aqui tem um papel de selecionar as famílias. E normalmente temos o cuidado de, nessa seleção, encontrar famílias que tenham condições de estabelecer um contrato, neste caso, com as instituições bancárias.
E qual é a duração média desses contratos? Naturalmente estas famílias ficarão sujeitas, digamos, a uma mudança no cenário para um determinado banco que decida requerer as casas novamente para alguma venda, etc. Que tipo de contrato é feito às famílias de forma equilibrada com a instituição bancária? São contratos sólidos, portanto, que podem durar toda a vida, desde que as famílias assim o entendam. Não há qualquer restrição por parte da instituição bancária. Portanto, é um contrato de arrendamento normal e aquilo que nós temos observado, de facto, é que aos poucos conseguimos devolver a felicidade, que é uma coisa importante, numa altura difícil, a muitas famílias gaenses que encontram assim forma de resolver o problema da habitação. Eu gostaria de aproveitar para dizer que esta medida não é desgarrada. A nível da educação, por exemplo, o município de Gaia atribui a 12 mil crianças os manuais escolares e daqui lança um apelo, nomeadamente ao novo governo, que estenda esta medida também ao país. Acho que numa altura em que os jovens casais estão a iniciar a sua vida, que têm dificuldades financeiras, acho que também era um contributo positivo, além do programa de habitação, poder estender a oferta dos manuais escolares, pelo menos ao primeiro ciclo. Aproveito a sua presença nos nossos estúdios para tentar perceber o impacto destas medidas sociais que foram apresentadas pelo Governo. Foram 30 medidas sociais e eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre elas. Olha, eu acho que nesta altura de forte crise social e económica no país, tudo aquilo que o Governo possa fazer para minorar, nomeadamente, as dificuldades dos setores de estratos económicos mais desfavorecidos, é muito importante. Acho que é um grande esforço que o Governo está a fazer, mas é um esforço que vale a pena para que pelo menos aqueles que têm mais dificuldades e que com certeza com as medidas que vão ser implementadas mais dificuldades terão no futuro, pelo menos tenham uma esperança, um sinal de felicidade e que consigam desta forma, através dos medicamentos, através da habitação, através da distribuição de alimentos, tenham desta forma uma ajuda importante para terem qualidade de vida. Aproveito também para lhe perguntar, uma vez que está vinculado à Câmara da Gaia na vice-presidência, há aqui uma medida que está inscrita na lei, mas que não é praticada no nosso país, está assim amplamente implementada em países como os Estados Unidos, que é o trabalho comunitário, o trabalho social. Prevê-se que a execução desse trabalho social ligado ao pagamento de subsídios de desemprego, nomeadamente, e outros, vá passar necessariamente pelas câmaras municipais. O que é que achou desta medida especificamente? Olha, eu acho esta medida muito importante. De facto, o trabalho comunitário de pessoas que estão desempregadas, desempregos de longa duração, acho uma medida muito importante. Por exemplo, nós temos muita dificuldade no arranque do ano escolar de encontrar pessoas nos centros de emprego disponíveis para de facto abraçarem uma profissão, mesmo que momentânea. E acho que de facto as pessoas que têm o rendimento social de inserção, que estão pelo Fundo de Desemprego, acho que devem dar um contributo positivo à sociedade e devem de facto ter uma ocupação. Acho que as câmaras têm um papel importante nessa dinamização. Mas estamos a falar de quê? Estamos a falar de um trabalho remunerado? De um trabalho que deve ser remunerado, com certeza. É um trabalho que deve ser remunerado e que é muito positivo e que pode, de facto, aliviar alguns setores de deficiência de algumas colocações na função pública que, no caso das escolas, acontece. Muito bem, agradeço os seus esclarecimentos e ter aceito o nosso convite para estar presente nos estúdios do Porto. Muito obrigada. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.